Fala, meu povo! Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre Mulan. Como vocês sabem, quem acompanha a gente há muito tempo aqui, sabe que quando eu era menor e assisti Mulan pela primeira vez, eu não curti muito. Eu era uma criança Disney, sim, adorava todos os filmes, adorava todas as histórias. Tenho algumas ressalvas sobre várias animações, porque acho que não combinavam com o meu estilo, não eram compatíveis com o meu consumo de histórias fantásticas. Eu tenho meus favoritos, como muitos sabem, eu sou apaixonada por Aladdin. Eu sou apaixonada pela história das Mil e Uma Noites, então Aladdin era a cerejinha do bolo. Sempre admirei a Jasmine. Gosto muito de A Pequena Sereia, gosto muito de Bela e a Fera, Cinderela. Tenho meus favoritões lá de quando eu era menorzinha e tenho também aqueles que eu não curtia tanto, como Mulan. E é muito engraçado porque depois que eu cresci e passei a fazer conteúdo na internet, quando eu falei a primeira vez, eu acho que foi num evento, que eu comentei assim, eu não curto muito Mulan e tal, todo mundo olhou pra minha cara como se eu estivesse cometendo assim, uma atrocidade, como se eu estivesse falando uma coisa muito absurda. E eu não entendi, eu falei, gente, eu não tô entendendo, não posso gostar de Mulan, tem gente que não gosta de Bambi, tem gente que não gosta de Bela e a Fera, Aladdin, normal, você pode não gostar de algum conteúdo. Só que depois que eu falei isso aqui no nosso canal, que vocês estão mais próximos da gente, então vocês comentam os vídeos, conversam com a gente e tudo mais, vocês chegaram a comentar que Mulan, pra muita gente, é a representação de uma mulher guerreira, de uma mulher forte, de uma mulher que corre atrás dos seus objetivos. Enfim, ela tem uma história clichê ali, em que ela se disfarça de homem para ganhar respeito, e depois quando descobrem que ela era uma mulher, ela já havia feito tudo de incrível, e aí as pessoas ficam, sim, então tá bom, então agora Mulan maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Eu sei que pra muita gente isso representa muita coisa, só que pra mim não representava nada disso, eu não tinha essa visão dessa personagem. E quando foi anunciado o live action, eu vi muita gente empolgada, vi muita gente com medo por conta de algumas adaptações. A Disney falou que faria uma adaptação mais parecida com o conto original chinês, respeitando mais esse tipo de narrativa, né, que brinca um pouco com o lúdico ali daquela cultura, mas não coloca o pezinho no humor com relação à religiosidade, às crenças deles e tudo mais. E muita gente dizia que era isso que era a coisa mais incrível do filme de Mulan. Tipo, como que você vai fazer Mulan sem Mushu? Não tem como. Acompanhei muitas discussões, fui a muitos eventos, ouvi muita gente. Vocês trouxeram muitos argumentos para que eu gostasse de Mulan no fim das contas. Aí eu falei, tá bom, eu nunca mais tinha assistido Mulan. Lembro de ter assistido criança e tal, mas nunca mais assisti. Lembro da narrativa, tudo bonitinho, mas nunca quis ver de novo. E aí, por conta do live action que estreia, sabe-se lá Deus quando agora, com essa quarentena, mas sabemos que em algum momento desse ano Mulan chega aos cinemas, resolvi assistir, resolvi aproveitar este tempo que tem nos sobrado eventualmente, para assistir a animação de novo e entender, tentar ver com os olhos adultos o que muita gente viu criança e tentar entender por que eu não gostei naquela época. Eu entendi por que eu não gostei de Mulan, eu entendi por que eu continuo não gostando de Mulan. E aqui eu acho que precisa haver esse momento sincero meu, porque eu vou assistir o live action, independente de qualquer coisa. Eu quero ter essa experiência, eu tô assistindo todos os live actions da Disney, tô gostando de todos, não tive problema com nenhum. Consigo separar o elogio de uma obra de um argumento pessoal de não ter gostado dela. Como, por exemplo, aconteceu com Parasita. Eu entendo a magnitude da obra, mas pessoalmente eu não gostei. São duas áreas completamente diferentes do meu cérebro. Bom, conclusão que eu cheguei é que Mulan começa numa pegada muito guerra. Começa com a invasão dos mongóis, tem uma agressão moral muito grande com o pai da Mulan, com a família dela de um modo geral. Ela tá sendo preparada para casar, só que as cenas não são legais, assim, na minha visão não são cenas fofas e mágicas do jeito que eu gosto, do jeito que me apetece de assistir numa animação e do jeito que me encantava quando eu era criança. Eu sou uma criança, gente, eu era uma criança
que gostava de Aladdin, gostava de Tapete Mágico, Mundo Ideal. Eu gostava de Peixinhos Dançando no Fundo do Mar com a Pequena Sereia. Eu gostava de A Bela e a Fera, por exemplo, de ter a Bela com aquele vestido dourado, Cinderela com o vestido brilhoso dela. Eu gosto desse tipo de coisa. Em termos de animação, pra mim precisa ser mágico, precisa ser encantador, precisa me pegar pela mão e levar para um universo que não é o universo da vida real. Esse é o meu gosto de animação. E eu acho que por conta disso, Mulan acabou me perdendo muito cedo na história, sabe? É um filme muito curto, de 1h30, mas logo ali nos 10, 15 minutos ele já não tem minha atenção, e isso aconteceu agora de novo adulta. E eu queria só reforçar que eu entendo a mensagem de Mulan, agora obviamente muito mais do que quando eu era criança. Eu entendo que é um filme que diz muito pra muita gente. Pode ter sido a primeira mulher que muitas crianças, muitas meninas admiraram e se inspiraram em correr atrás dos seus objetivos, em ser forte, em não se permitir ficar limitada pelo que a sociedade diz de você ou espera de você. Eu entendo de verdade que ela tenha sido um símbolo para muita gente. Só que ela não foi esse meu símbolo quando eu era criança. Para vocês terem uma noção básica do que é exemplo para mim e do que foi exemplo quando eu era criança, tirando todos os problemas Disney que a gente tem de fantasias e submissão e tudo mais, que a gente sabe que hoje em dia, problematizando animações, a gente descobre muitas coisas. Pra mim, a Jasmine sempre foi uma princesa que correu atrás dos seus objetivos. Ela saiu do castelo, ficou próxima das pessoas, ela fez o que ela quis, casou com a pessoa que ela quis, não casou com nenhum sultão de lugar nenhum. Então, pra mim, ela era uma mulher com uma opinião muito forte, que tinha um amor próprio acima de qualquer coisa e que não aceitou o destino e as missões que a cultura dela desejavam e planejavam pra ela. Então eu acho que cada pessoa teve a conexão com uma princesa, cada pessoa teve uma conexão com uma personagem da Disney diferente. A Jasmine foi a minha conexão, ela era o meu modelo de mulher forte, de mulher decidida e principalmente de mulher humilde, que se conectava com as outras pessoas e sabia ouvir, ela tinha empatia com o povo dela. E isso pra mim é muito mais impactante do que uma mulher que pega uma espada e vai pra uma guerra. Por mais que eu entenda a mensagem da Mulan, no meu imaginário, a Jasmine conversava muito mais. Eu acho que hoje, adulta, eu consigo compreender, então, quem é a Mulan para todos vocês, quem é a Mulan nessa história da Disney e no imaginário, na construção dos exemplos femininos que todo mundo tem. Só que realmente, assim, nem criança, nem adulta. Pra mim é um dos filmes mais fracos que eu já vi até hoje da Disney. Eu tenho muita esperança do live action me trazer um pouquinho mais de cultura na história. Porque eu senti que na animação existem uns cortes ali de quando as coisas começam a ficar mais culturalmente sérias ou mais historicamente sérias, porque é só uma animação para uma criança, né? Assistir. Então, obviamente, não tem que ficar discutindo nada. Mas eu acho que tem algumas questões ali, como a invasão dos mongóis, as decisões do imperador, o que acontecia com o exército, a relação dos homens do exército, a relação da família da Mulan, a relação com os espíritos ancestrais. Tudo isso pra mim é muito forte, muito impactante. E eu cheguei até a comentar com o Panda quando a gente terminou de assistir o filme, que o Mushu, ele é uma grande graça dessa animação, né? Ele traz um quê divertido pra essa animação o tempo inteiro. Só que se você quiser contar uma história séria, você não pode brincar com a religiosidade e com a cultura dos outros. Então eu consigo compreender de fato a retirada desse personagem. Eu sei que pra muita gente ele possa ter sido como, por exemplo, o Abu de Aladdin foi pra mim, como o Tapete foi pra mim, que se tirasse isso da história de Aladdin, pra mim ia morrer Aladdin. Então eu entendo 100% a reivindicação de vocês falarem, não, tem Mushu, não é Mulan. Ok, compreendo, até concordo num certo nível, mas eu acho que se a Disney decidiu fazer um conto real sobre, enfim, inspirado num conto real, numa história real, de uma lenda real, que tem ali as suas religiosidades e as suas culturas por trás, você não pode brincar, você não pode zoar. Um exemplo que eu dou é que, por exemplo, em Aladdin, na animação, o sultão é um idiota, o pai da Jasmine. Ele é feito de bobo, ele é um idiota, ele brinca o tempo todo, come o tempo inteiro, tem zero responsabilidade política,
com aquela cidade que ele comanda ou deveria comandar. Ele é feito de bobo pelo Jafar em diversos momentos. E no live action a Disney tirou isso, porque isso é falta de respeito com o título sério de uma região séria do mundo que a gente vive. Então eu acho que esses live actions, eles estão respeitando as histórias que eles precisam entregar, respeitando alguns elementos que eles precisam entregar, mas tentando corrigir ali alguns erros que talvez tenham sido cometidos por motivos de filme feito para criança, para não ofender culturas, para poder entregar histórias com lendas e títulos e religiosidades e culturas reais. Outro exemplo é que o par romântico de Mulan não estará no live action. E a diretora do filme disse que é por conta do movimento Me Too, que a Mulan por si só, ela se basta, ela tem a sua trajetória, ela tem a sua jornada, e ela não sente que isso conversa com 2020, não conversa com o mundo real de hoje, você colocar um final romântico para Mulan depois dela ter uma conquista tão significativa na vida dela, que é o respeito, coisa que quase mulher nenhuma tem, tinha nessa região. Então eu achei muito interessante esse ponto de vista da direção do filme. Eu achei curioso, tô muito curiosa pra assistir o live action. Agora eu acho que eu tô mais curiosa do que eu tava antes, mas eu espero que vocês entendam. Tentei assistir Mulan de novo, como muitos de vocês disseram, você não assistiu direito, assiste direito agora. Assisti, continuo não curtindo muito a animação, continuo achando que ela peca em muitas coisas, principalmente no ritmo de contação de história, mas admiro Mulan, admiro sua história, admiro sua trajetória, admiro sua conquista, posso me inspirar nela, sim, em diversos momentos da minha vida a partir de agora, sabendo quem ela é e quais foram as decisões que ela tomou ali, principalmente de não se permitir silenciar, não se permitir ser deixada de lado, não se permitir viver um destino que ela não quer viver. Eu acho que tudo isso diz muito para todas nós mulheres. Mas a animação em si continua sendo a última da lista da Disney para mim. Vamos ver aí o que eu acho do live action. Quando chegar aos cinemas, a gente vai correndo assistir e eu volto aqui no canal para contar para vocês. Me diz aqui nos comentários qual é a sua história com Mulan, qual é a sua relação com essa animação e com essa personagem. E se por acaso você também não curte muito Mulan como eu, conta aqui também qual é a sua princesa favorita, que é sempre bom a gente saber com o que a gente tá lidando aqui, entendeu? Vamos ver quem você ama. Aliás, só fazendo uma polêmica aqui, em termos de mulher guerreira e que corre atrás do seu destino sem aceitar o que é imposto pra ela, eu acho que Valente tá um pouquinho na frente da Mulan também nessa história, hein? Polêmica! Comenta aí que eu quero saber sua opinião. Beijos e até a próxima. Tchau!